Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero compartilhar com vocês hoje o Salmo 139. Peço que você abra sua Bíblia comigo nesse texto. Salmo 139. Este é um salmo de Davi, e Davi expressa assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entritecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Eu quero meditar com vocês sobre o tema: Deus sabe, Deus vê, Deus pode, Deus julga. Bom, é do conhecimento geral de todos nós, penso, que o livro de Salmos é uma coletânea de 150 poemas, independentes. Esses poemas têm características diferentes. Você tem salmos de louvor, você tem salmos de gratidão, você tem salmos de penitência, você tem salmos impregatórios, você tem salmos de lamento. Alguém já disse com muita propriedade que os salmos falam a nós e os salmos falam por nós. Esta coletânea de 150 poemas foi composta num período longo. Demorou-se cerca de 1000 anos para se escrever o livro de Salmos. Porque você tem salmos de Moisés, como o Salmo 90, que foi escrito 1500 anos antes de Cristo. E você tem salmo pós-cativeiro babilônico, como o Salmo 126, escrito no 5º século. Alguém, após então esse período, vai
reunir esses salmos, esses poemas, e categorizá-los em 5 livros distintos. Salmo 1 a 41, o primeiro livro. Salmo 42 ao 72, o segundo livro. Salmo 73 ao 89, o terceiro livro. Salmo 90 ao 106, o quarto livro. E o Salmo 107 ao 150, o quinto livro. Este salmo é considerado pelos estudiosos como a coroa dos salmos, ou como a gema mais bela de todas as preciosidades e riquezas dessa mina inesgotável que é a palavra de Deus. É um salmo de Davi. E esse salmo retrata para nós a grandeza do nosso Deus. Este Deus que é onisciente, este Deus que é onipresente, este Deus que é onipotente, este Deus que vai julgar todos os homens, este Deus que é inescapável, este Deus que está, de certa forma, encurralando a todos nós, a ponto de nenhum de nós aqui poder viver fora do seu olhar, fora da sua presença, fora do seu poder e fora do seu julgamento. Então eu gostaria de olhar com vocês essa peça belíssima, escrita por Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E a primeira verdade que Davi apresenta aqui dos versos 1 a 6, é que Deus tudo sabe. Ele retrata para nós aqui a onisciência de Deus. E ele começa dizendo que Deus nos sonda e que Deus nos conhece. Tu me sondas e me conheces. A ideia de sondar é de conhecer algo que não está à flor da pele, que não é notório, que não é público, que não está ao alcance do olhar comum. Nós nos conhecemos uns aos outros de forma rasa, epidérmica, superficial. Na verdade, nem nós nos conhecemos exaustivamente. Nós não conhecemos a nós mesmos. Os gregos estavam errados quando diziam: conhece-te a ti mesmo. Mas Deus nos sonda. Deus nos conhece. Conhece por fora, conhece por dentro. Conhece publicamente, conhece secretamente. Conhece o que é revelado e conhece o que é oculto. Não há nada na nossa vida que Deus não conheça exaustivamente, completamente, absolutamente. Ele sabe tudo, Ele conhece, Ele sonda. Mas em segundo lugar, diz o texto no verso 2 que Ele conhece todos os nossos movimentos. Sabes quando me assento e quando me levanto. A ideia aqui é que Deus conhece a fase passiva do assentar e conhece a fase ativa do levantar. Ou seja, a dinâmica da vida está incluída aqui, é levantar e assentar, é assentar e levantar. Ou seja, não há nada que Deus não conheça da sua vida, mesmo quando você está descansando, mesmo quando você está trabalhando. Não há setor da sua vida que Deus não investigue exaustivamente. Você está encurralado por Deus. Quando você levanta, Ele está do seu lado. Quando você vai, Ele está do seu lado. Quando você volta, Ele está do seu lado. Quando você trabalha, Ele está do seu lado. Quando você descansa, Ele está do seu lado. Não há forma de você fugir dEle. Ele sabe tudo. Mas ainda, notem vocês que o texto diz que Ele conhece todos os nossos pensamentos. De longe penetra os meus pensamentos. Eu acho isso incrível. Porque nem nós conhecemos muito bem isso. Os nossos pensamentos são muito voláteis e muito rápidos. Os estudiosos dizem que passam pela nossa mente em torno de 10 mil pensamentos por dia. Se você me perguntar o que eu pensei ontem, eu não sei te dizer. Pelo menos eu não sei dizer todos os pensamentos que eu tive ontem. Nem que eu tive hoje. Mas Deus conhece todos
os nossos pensamentos de longe. Eu nem pensei ainda, já sabe. O que Davi quer mostrar para nós é que dentro do campo da onisciência de Deus, não há nada em nós que esteja fora do alcance do conhecimento de Deus. Não tem como você escapar desse conhecimento. Você está encurralado por esse Deus que tudo sabe, que tudo conhece. Pensamentos bons, pensamentos ruins, pensamentos limpos, pensamentos sujos, pensamentos que você gostaria de ver publicados, pensamentos que você pagaria tudo para não ser revelado. Deus conhece. O que mais me espanta nesse conhecimento de Deus é que Ele, apesar de me conhecer tão exaustivamente assim, Ele ainda me ama. Apesar de conhecer você como de fato você é, e não como você aparenta ser, ainda Ele ama você. Mas prossigamos. No verso 3 ele diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. E a ideia novamente de esquadrinhar é a ideia de sondar. Esquadrinhar é ir lá fundo, lá no âmago, lá nas áreas mais escuras ou escondidas. É como se Deus abrisse todas as gavetas secretas, todos os arquivos secretos, como se não houvesse de fato nenhuma área da nossa vida que não estivesse sendo devassada, descoberta, conhecida, examinada, perscrutada pelo conhecimento de Deus. Todos os meus caminhos, não alguns deles, caminhos retos, caminhos tortos, caminhos largos, caminhos estreitos, conhece tudo. Mas quando você avança, veja você, versículo 4, ele diz assim: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Os estudiosos da oratória dizem que qualquer pessoa que fala em público, ela tem no seu inconsciente 8 palavras no gatilho. Quando você profere uma palavra, o seu inconsciente já enfileira mais 8, que vão ser faladas, que não foram proferidas, que vão ser apresentadas, porque se não for assim, você não teria fluxo de ideias, suas ideias ficariam obscuras, você tropeçaria, você gaguejaria. O que é maravilhoso é que Deus conhece as palavras que eu profiro, Deus conhece as palavras que estão no gatilho do meu inconsciente. Não há palavra que saia da minha boca ou que esteja ainda guardada dentro da minha boca que Deus não conheça. Mas mais, a Bíblia chega a dizer também que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Eu acho isso impressionante, porque qualquer de nós, se for interrogado nesta noite, você se lembra o que você falou em dezembro do ano passado? Lembramos de algumas coisas, mas de todas não, óbvio. Nosso arquivo, nosso HD não é tão grande assim. Mas no arquivo de Deus, nos anais do tribunal de Deus, não há sequer uma palavra que você vai proferir que não esteja apenas guardada, mas registrada para o julgamento no último dia. E ele conclui essa linha aqui de Deus sabe, no versículo 6, onde Davi está profundamente perplexo, chocado, maravilhado também com esse conhecimento de Deus. Leia o 6 comigo em voz alta, por favor. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. É verdade, o que Deus sabe eu não consigo saber, porque Deus, por ser um ser soberano e ter atributos que só Ele tem, como da onisciência, da onipresença, da onipotência, tão claramente delineados nesse salmo, vão para muito além da minha capacidade de entender. Se eu pudesse entender Deus, Ele seria limitado, porque eu sou um ser limitado. Um ser limitado não pode compreender o ilimitado. Então Deus é maior que qualquer capacidade de reflexão. Nem Albert Einstein
conseguiria certamente compreender Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Aliás, nós passaremos toda a eternidade conhecendo a Deus, conhecendo a Deus, conhecendo a Deus, sem jamais esgotar o conhecimento de Deus, porque Ele é ilimitado em seu ser. E Davi está aqui pasmo, Davi está aqui boquiaberto, ele está extasiado diante da grandeza insondável deste conhecimento de Deus, que está nesta noite nos encurralando. Mas notem comigo, em segundo lugar, que Deus não apenas tudo sabe, Deus tudo vê. E ele vai fazer uma transição no verso 7, da onisciência de Deus para a onipresença de Deus. Porque talvez a pergunta é essa: já que Deus sabe tudo, será que eu consigo ir para um lugar que Deus não me veja? Será que eu consigo me esconder em algum canto que Ele não me investigue? Será que é possível eu viver uma realidade muito longe de onde moro, numa geografia tão longínqua, onde Deus não me alcance? E aí ele começa a fazer a pergunta e dizer que é impossível fugir de Deus no versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde? Que galáxia? Que canto do universo? Os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se eu voasse na velocidade da luz e percorresse 93 bilhões de anos e ficasse lá nesse último reduto conhecido do universo, Deus está lá. Deus está lá. Ele é inescapável. Não há geografia neste vasto e insondável universo que Ele criou capaz de nos esconder. Não tem como fugir da sua presença. Veja você que a altura e abismo não podem nos esconder de Deus. Versículo 8. Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E eu pergunto a você: a que altura estão os céus? Nós estamos falando dos céus que nós enxergamos a olho nu, nós estamos falando dos céus, espaço sideral, nós estamos falando do céu, terceiro céu, morada de Deus. Imagine que esse céu esteja, segundo os estudiosos, aí a bilhões de anos-luz de diâmetro de nós. Ainda que eu chegasse lá, Deus está lá. Se eu mergulhasse nas camadas mais abissais dos mares, onde há mais de 10 mil metros quadrados, ou melhor, mais de 10 mil metros de profundidade, porque há mais abismos do que montanhas, nas camadas abissais dos mares, Deus está lá. Ele está pegando dentro da geografia que ele conhecia na época, os extremos. Mas você vai adiante, e ele vai mostrar que a distância longínqua não fica fora do alcance de Deus, nos versos 9 e 10. Você pode ler o 9 e 10 comigo? Vamos juntos? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. É bem verdade que quando Davi escreve esse texto, havia mundos desconhecidos. Você sabe que o Brasil foi descoberto em 1500, né? Quando Davi vivia, o mundo era ainda limitado, e o mar era o grande limite, o grande desafio. O que é que tem para lá dos mares? E ele está dizendo aqui que se ele tomasse as asas da alvorada, para deter-se nos confins dos mares, em terras desconhecidas, não descobertas, não exploradas, Deus estaria lá. Não só estaria lá, a mão de Deus haveria de guiá-lo. Ainda mais do que isso, a mão de Deus, a destra de Deus haveria de sustentá-lo. Esse Deus é inescapável. Essa é a ideia que Davi quer apresentar para você e para mim. Mas ele diz algo aqui muito prático também, que a gente precisa parar um pouquinho para refletir, mostrando que a luz e as trevas não podem esconder-nos de Deus. Leia o 11 e o 12 comigo, por favor. Vamos ler juntos, em voz alta. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão,
e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Aí ele retrata a tolice nossa de tentar fazer alguma coisa escondido, né? Adão e Eva tentaram se esconder atrás das árvores. O Caim matou seu irmão Abel e achou que tinha cometido um crime perfeito, que ninguém ia descobrir. O Acã roubou objetos que não deveria pôr a mão, escondeu na sua tenda e achou que estava tudo resolvido. O Davi mandou chamar Batseba e entrou para a suíte real, imperial, fechou a porta, achou que estava tudo pronto, ninguém viu, ninguém descobriu. E a tolice de pensar que ao fechar a porta você se escondeu, ou apagar a luz você se escondeu, ao cometer um erro, um deslize, um pecado, um crime, e esconder dos olhos e das testemunhas humanas, está resolvido? Não. Alguma coisa que é feita em secreta na terra é um escândalo público no céu. Deus tudo vê, Deus tudo conhece, Deus tudo sonda. Para Ele, luz e trevas é a mesma coisa. Se apaga a luz eu não vejo, se apaga a luz Deus está vendo que Ele é luz. Nada está oculto diante dos seus olhos. Ele tudo conhece, Ele tudo vê. Mas notem comigo que agora Davi vai fazer uma terceira transição. Ele vai fazer a transição agora da onipresença de Deus para a onipotência de Deus. A partir do versículo de número 13. E ele vai mostrar que esse Deus que é onisciente, que sabe tudo, esse Deus que é onipresente, está em todo lugar, é o Deus que tudo pode, porque Ele é onipotente. E como é que ele destaca a onipotência de Deus? Veja com você, primeiramente, que ele diz que Deus os formou, versículo 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. E eu queria só parar para pensar um pouquinho aqui, porque essa é uma matéria hoje em discussão no mundo atual. Inclusive quando se discute hoje nas casas legislativas e às vezes até nas cortes egrégias do nosso país, essa questão de permitir o aborto e até quando permite, até a terceira semana, até quando começa, é uma discussão que está aí em pauta, dos juristas, dos legisladores, dos médicos. E para Davi, a vida começa verdadeiramente na concepção. Muitos estão dizendo que um zigoto, um embrião, um feto é uma massa humana. Não, à luz da palavra de Deus, é uma pessoa humana. Veja você que Davi está sendo tratado aqui como uma personalidade, como uma pessoa. Ainda quando era uma massa informe, ainda quando não era um corpo plenamente formado. Mas Deus o tratava como um ser humano. Isso é maravilhoso, irmãos, porque o corpo humano é algo de uma beleza, de uma complexidade tão grande, que Rivalico Dominico disse que o corpo humano é uma espécie de galáxia viva. Você é um ser tão complexo quanto uma galáxia. Marshall Nirenberg diz que você tem cerca de 60 trilhões de células vivas no seu corpo. E em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos. Se você espichar essa fita do seu corpo, a fita DNA, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA. Você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. O seu corpo é algo extraordinário, magnífico, maravilhoso. E é exatamente isso que ele está dizendo. Tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. A complexidade da vida. Então, a vida não pode ser banalizada.
Você não pode considerar um ser que ainda não nasceu como uma pessoa, há algum tempo se referindo a isso, diz que o feto é como uma verruga pestilenta que a mãe pode e deve arrancar do seu corpo se ela não o quer. Não é assim que a Bíblia entende, não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que a ciência e que a biologia ensina. A vida começa verdadeiramente na concepção. Então esse texto aqui é um texto que não apoia a ideia do aborto, que é contrária à ideia do aborto, porque é exatamente que mostra que Deus é o autor da vida, e o autor da vida desde a sua concepção. Mas vejam vocês, que Deus não nos trata como um ser humano, aliás, Deus nos trata como um ser humano, já na fase embrionária da vida. Olha o versículo 15 e 16, parte A comigo. Pode ler comigo? Vamos juntos? Os meus ossos te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então vamos parar um pouquinho nessa parte inicial, né? A ideia é de que não importa o período da vida, se na fase da concepção, como um zigoto, como um embrião, como um feto, como um recém-nascido, como um bebê. Não importa a fase, é um ser humano, tratado por Deus como tal. E Davi ilustra o poder de Deus nesta maneira tão assombrosamente maravilhosa, como Deus nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Eu me lembro, e até fui às lágrimas, eu confesso, no dia que eu e o Edson, o pai da Renata, fomos ao médico, e ele nos mostrou, ele disse, está vendo esse pontinho? Parecia um ciscozinho, um pontinho bem pequenininho, quase, que não dava para ver, e ele disse para nós assim, para os dois avós, esse pontinho aqui é o neto de vocês. E as lágrimas começaram a rolar, a emoção veio, porque o que veio à minha mente, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, nesse pontinho aí, que eu quase não enxergo, está toda a potencialidade da vida, está toda a potencialidade de um ser humano pleno, e desse pontinho aí Deus vai desenvolvendo, e desenvolvendo, e desenvolvendo, e em 9 meses nasce um bebê, belíssimo, com todos os seus órgãos feitos. Isso é um destaque do poder de Deus, do quanto esse Deus é poderoso. Mas agora, olha comigo o verso 16b, que nós já chegamos a ler, quando ele trabalha que esse conhecimento de Deus, essa presença de Deus e esse poder de Deus, não é encerrado ali na formulação do corpo humano, mas também dos dias pela frente, porque está escrito assim, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Obviamente, isso não faz de Deus o agente moral das nossas más escolhas. Ninguém tem, à luz desse versículo, direito, não, eu fiz bobagem, eu estraguei minha vida, eu arruinei minha vida, eu joguei minha vida fora, eu joguei minha vida no lata do lixo, porque os meus dias já estavam escritos e determinados, eu não conseguia sair disso. Pronto. Deus é o responsável por isso. A mesma Bíblia que ensina para nós a presciência divina, também ensina para nós a responsabilidade humana, e o fato de Deus saber, não significa que o homem não é responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões. E é por isso que a Bíblia está cheia de exortações e orientações para nós levarmos Deus a sério, para nós honrarmos a Deus, para nós obedecermos a Deus, para nós olharmos a vida dentro da perspectiva de Deus e experimentarmos o melhor desta terra para nós. Mas o fato é, Deus está no controle de todo o universo, Deus está no controle da sua vida, desde aquele pontinhozinho que você quase não enxerga, ali está a vida. Ali se desenrola a vida a partir dali,
todos os seus dias estão debaixo do conhecimento deste Deus Todo-Poderoso. Então, qual a conclusão de Davi, mais uma vez? É ficar extasiado. Olha comigo, por favor, a partir do versículo 17 e 18. Vamos ler o 17 e 18? Vamos lá? Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Veja você que ele está fazendo a mesma conclusão do verso 6. No verso 6, depois de contar para nós sobre a onisciência de Deus, ele desabotou a sua alma para exaltar a Deus nesses termos: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. É o mesmo sentimento agora, diante da onipotência de Deus, versículo 17 e 18, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Quem pode contar os pensamentos de Deus? Davi tentou fazê-lo, contaria, sem jamais chegar ao fim. E ele usa uma expressão: excede os grãos de areia. A Bíblia usa muito essa expressão, grãos de areia e estrelas dos céus, né? São as duas formas incontáveis que a Bíblia usa para ilustrar uma coisa muito grande. Às vezes se usa figura hiperbólica, como a areia do mar, como as estrelas dos céus. E ele está usando essa expressão aqui para retratar para nós quão grande, quão magnífico são os pensamentos de Deus. Bom, mas agora ele vai levar-nos à conclusão, quando ele, a partir do verso 19 ao 22, esse Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo pode, esse Deus que é onisciente, é onipresente, é onipotente, é o Deus que julga. Que julga. Você pode ler o versos 19 e 20 comigo? Vamos juntos? Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. O que Davi quer apresentar para nós é que a rebeldia contra Deus é uma consumada insensatez. Porque se Deus é o que ele está dizendo que ele é, e Deus é mesmo, então afrontar esse Deus, insurgir-se contra esse Deus, rebelar-se contra esse Deus, ir na contramão da vontade desse Deus é tolice. Numa linguagem bem brasileira, é dar murro em ponta de faca, é bater a cabeça na parede, é querer encarar alguém que não dá para vencer, é tolice. É por isso, meus irmãos, que o ateísmo não é um problema intelectual, o ateísmo é um problema moral. Quando o apóstolo Paulo vai tratar dessa matéria em Romanos 1,18, ele diz que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, o que se conhece, o que se pode conhecer de Deus está aí. As digitais de Deus estão por todo lado. Agora, o homem não quer render-se a esse Deus que requer do homem arrependimento, mudança, transformação. O que esse homem faz? Ele pega essa verdade e tenta matá-la por afogamento. O problema dele é moral, porque ter o conhecimento de Deus não glorificou como Deus, transformou Deus a imagem de homem corruptível como quadrúpedes, répteis, animais. E essa idolatria vai desembocar na imoralidade e a sociedade vai se corromper e vai se degradar. Por quê? Porque quem tentou resistir a esse Deus, não querer esse Deus, rebelar-se contra esse Deus, é tolice. Mas notem comigo nos versos 20 e 22 que a inimizade contra Deus deve ser veementemente repudiada por nós. Por favor, leia comigo versos 21 e 22, vamos juntos. Não aborreço eu, Senhor,
os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Bom, há duas coisas aqui que eu preciso pontuar. O que Davi está dizendo aqui não é que você não vai amar o seu inimigo. A Bíblia nos ensina a amar os nossos inimigos, orar por eles. O que Davi está mostrando aqui para nós é que você não pode ser um ser amoral, ponto neutro, coluna do meio, sem definir o que você acha, você crê. Você não pode aplaudir o erro, você não pode se deleitar no erro, você não pode ter aceitação passiva daquilo que afronta Deus. Aquilo que afronta Deus deveria afrontar-nos também. Aquilo que desonra Deus deveria ferir-nos também. O que Davi está dizendo é que ele não pode se deleitar naquilo que está desonrando a Deus, afrontando a Deus, zombando de Deus. E numa sociedade, irmãos, pluralista, numa sociedade da ditadura do relativismo, numa sociedade que não tolera princípios de valores absolutos, numa sociedade que escarnece da virtude e aplaude o vício, a igreja precisa ter esse sentimento da santidade de Deus e resistir o que é mal, e não aplaudir o que é mal, e não concordar com o que é mal, e não dar aceitação passiva ao que é mal, não se conformar com este século. É isso que Davi está claramente pontuando aqui. Bom, mas vamos então à conclusão do texto. Porque, se vocês notaram, a ideia que Davi quer passar é que nós estamos encurralados por Deus. Deus sabe tudo, Deus está em todo lugar, Deus tudo pode, e Deus a todos julga. Davi, como é que conclui esse salmo? Ele conclui esse salmo dizendo que nós estamos encurralados pelos nossos próprios pecados. Veja comigo os versos 23 e 24. Vamos ler juntos, por favor? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse homem volta a uma autorreflexão. Ele volta a uma introspecção. Ele volta a fazer uma viagem rumo ao seu interior. Não para ficar perdido nos labirintos da própria alma. Ele vem em oração pedindo: meu Deus, me sonda, Senhor. Conhece o meu coração. Põe no teu cadinho. Prova-me. Conhece os meus pensamentos, Senhor. Agora não está querendo fugir, não. Agora não está querendo escapar, não. Agora não está querendo ir para um lugar que acha que Deus não esteja, como Jonas tentou fazê-lo ao fugir para Tarsis. Agora ele está pedindo: Deus, agora eu quero mesmo que o Senhor venha, que o Senhor me conheça mesmo, que o Senhor me sonde mesmo, que o Senhor me investigue mesmo. Agora eu preciso disso mesmo. E agora ele vai fazer um pedido para Deus: ó Senhor, então vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo: eu não tenho condições de me avaliar, eu não tenho condições de me sondar, eu não tenho condições de ser a minha própria resposta, a minha própria solução. Então Deus venha, me sonda, me conhece e me guia, Senhor, pelo caminho certo, pelo caminho eterno. Esse é o desafio da palavra de Deus para você e para mim nessa noite. Porque há duas coisas, irmãos, que podem nos levar e nos colocar com a boca no pó. A primeira delas é conhecer a Deus. A segunda delas é conhecer a nós mesmos. Ninguém pode ficar de nariz empinado se conhece a Deus. Até os serafins cobrem o rosto diante dele. E ninguém pode ficar de nariz empinado se conhece a si mesmo. Só um louco. Só um fariseu. Mas se você sabe quem é você, você tem plena consciência que você carece desesperadamente da graça de Deus na sua vida. Nós vamos orar e pedir que Deus nos sonde e que Deus nos guie pelo caminho eterno, pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça. Curva a sua fronte, vamos orar. Receba, Deus, a nossa gratidão
pela tua palavra. Palavra bendita, palavra eterna. Palavra que entra no nosso coração como uma espada de dois gumes. Hoje reconhecemos, Deus, à luz desse texto, que tu sabes todas as coisas, tu vês todas as coisas, tu podes todas as coisas, tu julgas todos os homens. Não há como fugirmos, escaparmos deste encurralamento celestial. Mas também reconhecemos, Deus, que apesar de nós, tu nos amas. E apesar de nós, tu não nos descartas. Tu és o Deus de toda graça e o Deus de toda misericórdia. Que apesar de conhecer-nos e conhecer-nos de forma exaustiva, ainda nos amas. Nos perdoas. Ah, Senhor, isto é maravilhoso. Porque a tua graça é mais profunda do que o nosso pecado. O teu amor é insondável. E o que nós pedimos nesta noite é que ao sondar-nos, ao trazer à tona, à luz do sol, o nosso pecado, tu não nos esmagues, mas que tu nos perdoes e nos guies pelo caminho eterno. Carecemos da tua graça, não podemos viver sem ela. Precisamos muito da visitação do Espírito Santo, para abrir os olhos da nossa alma, para enxergarmos quem tu és, quem somos nós, e para nos lançarmos aos teus pés, em súplica e quebrantamento, para que tu restaures a nossa sorte. Oramos com gratidão por quem tu és, por aquilo que tu fazes por nós, em Cristo Jesus. Amém.